Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Papo de Dentista. O tema de hoje é um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas, que é clareamento dental. Afinal, quem não gosta de ter um sorriso branquinho e radiante, não é mesmo? Para esclarecer todas as dúvidas, nós convidamos o Dr. Márcio Heverson, que é cirurgião dentista, para estar esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí, um prazer estar aqui. Vamos tirar algumas dúvidas sobre clareamento e deixar tudo mais enxuto, tanto para os alunos quanto para os pacientes também. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, hoje em dia o clareamento dental é muito procurado nos consultórios, certo? Então, mas também é muito importante que as pessoas saibam do que se trata. O senhor poderia nos explicar como que funciona essa questão do clareamento dental? Joia. Em relação ao clareamento dental, ele é um procedimento muito bom, tanto esteticamente quanto também para a parte de saúde. Já tem várias pesquisas que mostram que um dente mais branco, um dente clareado, acumula menos biofilme. Ou seja, a gente pode justamente estar apresentando isso para os pacientes. Então, a gente vai clarear o seu sorriso, obviamente, para ficar branquinho, mas também para evitar também o acúmulo de tártaro. Eu no consultório faço bastante clareamento antes de resina. E nos retornos, a gente nota que o paciente que tem o clareamento em dia, que já fez o clareamento, já apresenta menos biofilme. Então, o clareamento dental, ele é um procedimento que vai gerar saúde, gerar estética, através de quê? De clarear o dente, através de géis, certo? Tanto em consultório, quanto também algumas técnicas de moldeira. Mas é basicamente um gel, possibilita uma ação no dente para clarear ele. Doutor Márcio, nós sabemos que hoje em dia a odontologia ela volta. E aí, gente, continua? De novo, isso. Doutor Márcio, nós sabemos que hoje em dia a odontologia ela evoluiu muito e existem vários tipos de clareamento. O senhor conseguiria estar nos explicando melhor quais são os tipos, qual é mais adequado para cada paciente? João, em relação ao clareamento dental, a gente tem vários tipos, né? Que a gente tem que estudar qual o caso do paciente, qual o melhor gel que a gente vai aplicar. Mas, no geral, basicamente, a gente divide clareamento em consultório, clareamento de moldeiro. Só que quando a gente fala clareamento de consultório, a gente também tem outras opções, além do peróxido de hidrogênio. Né? Muita gente conhece somente o peróxido de hidrogênio, mas a gente tem outras estratégias que a gente também pode estar utilizando. Por exemplo, o paciente que tem mancha branca, posso estar utilizando um tipo de gel, uma pasta clareadora, que vai diminuir essas manchas brancas. Certo? Então, o clareamento dental também, certo? Não é o peróxido de hidrogênio, mas é o clareamento dental que vai resolver as manchas brancas. Então, a gente tem clareamento dental para manchas brancas, como são as microabrasões, certo? A gente tem o peróxido de hidrogênio, que é o tradicional para a gente fazer no paciente, e temos o peróxido de carbamida, que é aquele que o paciente utiliza em casa, certo? Hoje em dia tem até na Shopee, já tem na Shopee, já tem na AliExpress. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque tem que ter uma fabricação ideal, um armazenamento ideal, e também para a gente acompanhar. Às vezes o paciente pede uma moldeira universal, que às vezes está machucando ele, só para deixar o dente branco e no final está causando sensibilidade e muita dor para ele também. Doutor, e a questão da manutenção e de quantas sessões é preciso para que o paciente ele já possa ver o resultado? Pronto, perfeito. Em relação ao resultado, certo? A gente consegue ter um bom resultado já nas primeiras sessões, certo? Ponto muito importante, certo? E até mesmo uma dica. Tem muita gente que faz uma sessão de clareamento e não nota nenhum resultado. Por quê? Muitas vezes porque eles não fez uma profilaxia. A profilaxia, nos meus casos, eu faço todo momento que a gente vai fazer clareamento. Certo? Então, a gente fez uma limpeza aqui in vitro, daqui a 2 meses ele vem fazer o clareamento. Eu vou repetir novamente a profilaxia para que meu gel possa agir. Então, se eu faço isso, eu já tenho um resultado muitas vezes na primeira sessão. Certo? E em relação ao número de sessão, vai depender da cor do dente do paciente, em relação também à sua sensibilidade, em relação a qual técnica eu vou utilizar, se eu vou fazer uma resina posterior, ou se eu vou fazer somente o clareamento, ele vai manter aquela cor ali por um bom tempo. Bom? É bastante ressaltar também uma coisa que você falou, a relação entre colocar um procedimento junto ao outro. Muitos pacientes acham que o clareamento sozinho ele tem um resultado bom, mas quando a gente oferece um procedimento a mais para estar melhorando aquele clareamento, às vezes ele acha que é o dentista querendo cobrar mais, ganhar em cima do protocolo, mas não, é porque realmente um procedimento a mais acaba melhorando o clareamento dental. Isso, exatamente. E como eu falei no início, né, que a gente tem que sempre mostrar para o paciente os pontos positivos do tratamento. Às vezes o paciente não sabe o que tem por trás do tratamento, até mesmo de um planejamento. Então, quando a gente coloca clareamento, limpeza,
resina, tem todo um planejamento por trás que a gente tem que apresentar para os nossos pacientes com os positivos, né? Dentro do tema do clareamento caseiro, principalmente feito em moldeiras personalizadas, como o senhor falou, os dentistas acompanham, e aí a gente queria também saber essa relação, se o clareamento caseiro ele tem mais efeitos no consultório, se tem diferença entre o paciente fazendo em casa ou com o dentista, qual é o mais eficaz. Pronto, em relação ao clareamento de consultório, que são basicamente, quando a gente fala consultório, peróxido de hidrogênio, e o caseiro, que é basicamente peróxido de carbamida, certo? A principal diferença, obviamente, na porcentagem de gel, assim, de consultório, ele é bem mais potente, onde em uma sessão de 1 hora o paciente já sai com o resultado, certo? Só que qual é o ponto positivo do consultório, qual é o ponto positivo do de moldeiro? O de consultório, como eu falei, tem uma porcentagem muito alta, certo? Então, nas primeiras sessões já vai dar um resultado bacana. Qual o ponto positivo do de moldeiro? Peróxido de carbamida, geralmente a gente trabalha com porcentagens menores, certo? Tem alguns casos que a gente consegue passar no clareamento de moldeira, peróxido de hidrogênio também, certo? Mas qual a vantagem do clareamento de moldeira? Ele vai durar, digamos assim, mais tempo clareado. Então vamos supor que o meu paciente fez somente consultório, durou ali 6 meses a 1 ano aquela coisa. Se eu acrescentar o de moldeira, vai durar ali 1 ano e 6 meses, vai durar 2 anos, certo? Então o de moldeira é comprovado a melhor técnica de clareamento dental. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, de base científica, o melhor tipo de clareamento dental a longo prazo é o clareamento de moldeira, certo? Por que a gente vende, então, o clareamento de consultório para o paciente? Para a gente ter resultado, certo? Para a gente ganhar tempo também, tá bom? Doutor, a questão da sensibilidade, como o senhor já citou, é um dos maiores receios que as pessoas têm hoje ao procurar um clareamento, até referente a relatos que a gente vê nas redes sociais e coisas do gênero, que a pessoa que faz o clareamento, ela acaba ficando com muita sensibilidade nos dentes e isso afeta, né, na sua vida pessoal. Então, relacionado a essa parte de sensibilidade, já teve algum relato, algum caso, ou tem algum cuidado que o dentista deva tomar para que o paciente não tenha a sensibilidade, no caso do avançado? Em relação a eu, mas particularmente, ainda não tive nenhum paciente que relatou uma sensibilidade exagerada. Óbvio, assim, quando a gente termina, o paciente pode sentir um leve alívio ali no dente, algum frescor, algo que quando bate o vento, a gente até brinca que pode dar umas pequenas pontadas, mas, no geral, é algo bem tranquilo, certo? Não é normal ele sair com dor, sair latejando, precisar tomar dipirona, algo do tipo. Já vi vários dentistas falando, não, a gente vai fazer sessão de clareamento aqui no fulano, depois eu dou um dipirona para ele vai para casa. Isso não é normal, isso não é um procedimento cirúrgico, certo? Obviamente, é um procedimento clínico, certo? Eu não vou falar que não é invasivo, é invasivo sim, porque a gente está removendo ali pequenas camadas do esmalte para poder clarear, né, entrar ali o gel, mas é um procedimento que não é para ser tratado dessa forma, certo? É para a gente prevenir isso. Como é que eu previno? Eu aplico barreira gengival em regiões de trincas, em regiões que eu vejo que o paciente já pode ter uma sensibilidade prévia ali. E se é um caso que eu tenho gengiva exposta, se eu tenho gengiva inflamada, se eu tenho alguma recessão, que eu vejo que ali vai dar sensibilidade, então eu justamente tento adiar ou colocar até mesmo na hora. A faculdade a gente tem o nosso plano de tratamento, a gente coloca na hora. Qual é a prioridade para esse paciente? Então a gente passar por um clareamento dental. Tá bom? A questão da coloração do dente, a gente sabe que alimentos como café, Coca-Cola, são alimentos que propiciam o escurecimento do dente, certo? Então, quais os cuidados referente à alimentação e os cuidados pós-procedimento que o paciente deve ter? Pronto, perfeito. Antigamente, há muito tempo atrás, tinha um mito muito grande da dieta branca. Como assim, dieta branca? Eu fiz um clareamento. Para eu manter os meus dentes brancos, eu teria que estar fazendo uma dieta branca. Como assim? Não podia tomar café, não podia tomar coca, não podia tomar água de chocolate. E hoje em dia isso é totalmente um mito, certo? Então, após a sessão, eu posso tomar vinho, posso tomar tudo. Ah, mas então quer dizer que eu tomando tudo isso que tem corante, vou continuar com o meu dente branco? Também não é assim, certo? A longo prazo, ao passar dos anos, a gente vai notar, sim, um escurecimento. E a gente tem que associar com uma saturação, um dente mais amarelado, a pigmentação. Como assim? Qual a diferença do dente amarelado com o dente pigmentado? O paciente que é fumante, que toma café, vai ter um dente pigmentado, então ele vai ter uma mancha escura.
paciente ali que ele só tem algum hábito, por exemplo, de tomar Coca-Cola, de se alimentar normalmente, às vezes ele vai ter um dente mais saturado, certo? Então, um dente mais amarelado. Se bem que a Coca-Cola é muito corrosiva também, né? Remove muita coisa do nosso estômago, do nosso dente, então acaba sendo invasivo também. Mas, em geral, em relação à dieta, a gente pode manter o nosso dia a dia normal, agora sempre alertando o paciente que esses hábitos que ele mantém podem gerar algumas manchas, algumas pigmentações que ele precisa, obviamente, retornar para a gente acompanhar. E existe algum cuidado a pastas dentais para poder utilizar após o procedimento? Tem algum específico? Ele pode continuar utilizando aquele que já utiliza no dia a dia? Ou tem que comprar algum específico, algum escova específico para isso, já que o dente ele acaba ficando, de certa forma, um pouco sensível após o procedimento? Sim, com certeza. A gente precisa passar algumas dicas de higiene bucal para o paciente, certo? Principalmente porque eu já fiz clareamento dental em mim. Então, é muito bom quando a gente faz um procedimento na gente, que a gente consegue dizer para o paciente o que ele vai sentir, o que ele pode fazer para melhorar. Quando a gente coloca, por exemplo, para mim, consultório, a barreira gengival, coloca um gesto, mas a gente acha que a gente está trabalhando somente no dente, certo? Só que a gente acaba também invadindo um pouquinho a gengiva, porque você colocou um Spondex no paciente, passou um tempo com a boca aberta, colocou uma barreira gengival, fotopolimerizou, então tudo isso conta, certo? Quando a gente tira, querendo ou não, para passar o fio dental, está me incomodando ali um pouquinho. Óbvio, não é para incomodar, mas o paciente vai sentir. Então, por isso a gente diz o quê? Um escova confortável, uma pasta confortável também, que não seja muito abrasiva, para não estar dando sensibilidade. E hoje em dia, um tema muito polêmico é que, antigamente, o pessoal achava que para clarear o dente era só utilizar uma pasta de carvão. Então, hoje a gente já tenta ao máximo contraindicar esse tipo de pasta, certo? Porque acaba gerando sensibilidade para o nosso paciente. Então, respondendo a sua pergunta, após, a gente sempre indica uma escova macia, fio dental macio também, e uma pasta que também não seja tão corrosiva, certo? Por exemplo, tem uma marca comercial, a Sensodyne, que ela tem duas escovas, principalmente para pacientes com sensibilidade dentária. Voltando para a parte, como eu tinha falado anteriormente, que os pacientes eles acabam achando que o dentista ele quer ganhar em cima dos procedimentos, como o senhor mencionou, a pasta de carvão ativado, teria alguma forma de você explicar para os pacientes e os nossos telespectadores um alerta sobre as pastas, porque muitos deles usam sabendo que ela acaba não funcionando, mas acha que é só um mito ainda, que ela funciona de alguma forma. Isso, exatamente. O que acontece em relação a algumas pastas, né? Porque a gente tem que contraindicar. A gente não é todo paciente, também assim como não é todo dentista, a gente não deve ser hipócrita, que vai comprar um produto, vai analisar a bunda dele, que ele tem a composição. Então, eu acredito que nenhum paciente vai chegar, pegar uma parte da Colgate, pegar uma parte da Oral-B e olhar a composição dela. Se a gente for olhar a composição dessa parte de carvão ativado, a gente vê que ela tem alguns compostos químicos que é bem corrosivo, certo? Massa, então quer dizer que é uma parte que vai acabar com o meu dente? Também não é assim, certo? Mas ela vai gerar, sim, sensibilidade, certo? Então é melhor a gente prevenir do que a gente está remediando lá na frente, tá bom? Então, em relação a essa parte de carvão ativado, por que a gente contribui? Justamente pelos compostos químicos dela, que acabam corroindo o dente, digamos assim, né? Gerando algumas tringas, gerando uma sensibilidade. E também, recentemente, teve uma pasta da Colgate, que não era de carvão ativado, era uma pasta comum, que era a Colgate Proteção Ativa, se eu não me engano o nome. E ela, como eu falei, a importância da gente ver a bula, né? A gente não vê. Mas essa pasta da Proteção Ativa da Colgate, ela não era para clareamento, era só mesmo para a escovação do nosso dia a dia, e estava dando vários efeitos colaterais nos pacientes, certo? Então, estava dando tontura, estava dando coceira, certo? Justamente porque teve um erro na fabricação dessa pasta e ela acabou gerando isso. Tá bom? Então, a gente tem que sempre estar atento a esses produtos também. Você já teve algum caso clínico marcante com algum paciente? Já conseguiu observar a questão da duração, até mesmo a questão da qualidade do clareamento dental? Sim. Como eu atuo agora principalmente fazendo resinas, né? Então antes das resinas a gente sempre faz o clareamento dental, certo? Quando a gente faz o clareamento dental antes da resina é justamente para que a gente consiga, obviamente, uma camada de resina mais fina para aquele tratamento do paciente. E eu ponto positivo quando a gente faz esse clareamento a longo prazo. O paciente volta para a manutenção das resinas e aí tanto a parte que eu não coloquei resina quanto o dente inferior também está tudo branquinho, justamente porque a gente consegue ter um acompanhamento muito bacana dos casos. Então tem paciente meu aí que está com um ano, vai fazer agora 2 anos, e o dente continua a mesma cor. Certo? A gente tem a escala de cor, qual cor máxima você geralmente coloca nos seus pacientes, que fica dentro dos seus pacientes, a cor B1, certo? A gente tem a escala Vita,
A técnica que eu mais utilizo hoje é clareamento do consultório, clareamento do modelo, a gente consegue chegar nessa cor B1, certo? Que é a cor basicamente mais clara. E aí tem paciente que já veio para mim após um ano e meio, que continua com essa cor B1. Tá? Então a gente fazendo um tratamento bacana, fazendo essa manutenção, que a gente consegue acompanhar a cor do dente do paciente também. Devido à procura, a gente percebe que chega paciente com vários níveis de saúde bucal. Tem aquele do periodonto saudável, outro do periodonto mais inflamado. Então, quais as indicações e as contraindicações? Tipo, você já voltou o paciente? Não, a gente não consegue fazer o clareamento hoje devido a tal ponto. Já aconteceu? Isso, exatamente, é muito importante. Já aconteceu sim comigo. Foi um caso de um senhor, ele tinha várias restrições gengivais, certo? Então a gente precisava fazer, não era nem restaurações, né? Era quem fazia justamente um enxerto gengival para diminuir aquela porcentagem de gengiva que estava mostra. E ele queria, na verdade, um dente branco, né? Então, assim, é até bom a gente falar que não tem uma idade específica para a gente fazer clareamento, certo? A gente pode fazer em pacientes mais jovens, podemos fazer em pacientes mais velhos, mas sempre analisando o caso, tá? Não é porque é um paciente novo que ele não vai ter sensibilidade, que ele não vai ter trinca, que ele não vai ter algum ponto a ser restaurado antes. Então, sim, já aconteceu comigo, de eu não fazer o tratamento do clareamento, certo? Justamente porque tinha muitos pontos a serem melhorados, certo? Esse ponto do periodonto é um deles, certo? A gente sempre tem que olhar a gengiva antes mesmo de fazer o clareamento. Faltam 4 minutos ainda. Vocês podem ir discutindo. Doutor, tem algum caso específico que lhe marcou relacionado a clareamento, que lhe marcou em consultório, que você lembra ou que você usa de exemplo para outros pacientes? Tem sim. Assim, eu acredito que tem 2 casos que eu gostei bastante. Foi o caso do paciente que tem dentes escurecidos, certo? E aí, como quando a gente estava falando de clareamento dental, porque a gente, infelizmente, não citou todos os tipos, né? Mas tem um tipo de clareamento dental que é justamente para clareamento a dente não vital, certo? Aquele dente que passou por canal, algo do tipo, certo? E aí o pessoal de resina, né, a gente tem um mito muito grande que acha que esse procedimento não funciona, certo? Só que é o que acontece, tem paciente que simplesmente não faz esse clareamento, certo? Até mesmo faz nenhum clareamento do consultório normal por cima desse dente, né? E aí prepara esse dente todinho e bota uma faceta além de resina. Dá certo? Já dá. A gente preparar o dente do paciente, se gastar, bacana. Mas será que se eu fizer um clareamento a dente não vital dentro do canal desse dente, não vai melhorar o meu aspecto? Pode ser que melhore, certo? Então, um caso que me marcou bastante foi um caso de um paciente que ele chegou com 11 escurecido, e aí eu pensei, rapaz, aqui vai ser, como eu falei, preparar e colocar faceta. Só que eu pensei, não, eu vou fazer uma técnica aqui que é justamente a de clareamento da dente não vital, certo? Botando esse gel dentro do canal dele, digamos assim, né? E aí a gente conseguiu uma melhora muito boa, certo? O paciente ficou muito feliz, era de outra cidade, estava sempre ouvindo fazer os agendamentos, então eu fiquei muito feliz, tanto pelo resultado, certo? Tanto por fazer uma técnica mais conservadora, certo? Eu não precisei desgastar o dente dele para colocar resina, já foi muito positivo, tá? E também porque era paciente de outra cidade, então a gente tem esse carinho quando o paciente prioriza a gente, né, vindo da sua cidade para a nossa, e acabou indicando também para a família dele. Então foi um caso muito bacana, esse clareamento a dente não vital. Excelente, doutor. Acho que a gente conseguiu, sim, esclarecer muitas dúvidas presentes, essa questão de clareamento. E, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que gostariam de fazer o clareamento, porém tem algum receio, tem aquele medo. Então, qual a mensagem que o senhor teria para deixar para essas pessoas? A mensagem é que quem quer fazer o clareamento dental, né, realmente é um procedimento seguro, é um procedimento eficaz, que não é o seu café, não é o seu vinho, não é a sua coca, que vai perder a cor do seu dente, certo? Vai deixar seu dente mais amarelado. Então, você escolhendo um profissional qualificado, que realmente tem atenção com você, que seja humano, até mesmo os meninos aí já, né? Você escolhendo um profissional bacana, vai ter um resultado muito satisfatório e vai manter por um bom tempo aí, se Deus quiser, tá bom? Esse foi o nosso primeiro episódio do Papo de Dentista. Doutor, muito obrigada, pela sua presença e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. E para você que nos ouviu até aqui, não esquece de cuidar bem do seu sorriso e de escolher um profissional qualificado para fazer seus procedimentos. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Papo de Dentista.